Graça e paz, irmão, boa noite. Salve, irmão, com a graça e a paz de Jesus. Nós estamos aqui novamente para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu quero passar algumas informações para os irmãos, que o nosso culto às quarta-feiras dá início às 20 horas e aos domingos às 19h30, o nosso culto online. Que os irmãos estejam sempre participando conosco e que Deus esteja abençoando a todos neste momento. E gostaria também de informar os irmãos do aconselhamento pastoral, com hora marcada. Vou passar para os irmãos o número, o contato do nosso pastor Robson, que é 97012-4233. Repetindo novamente, 97012-4233. Os irmãos que sentiram o desejo de ter uma orientação pastoral, um aconselhamento, tirar alguma dúvida, só entrar em contato com esse número que eu acabei de passar agora para os irmãos. E também gostaria de informar para os irmãos a conta bancária da nossa igreja, aqueles irmãos que gostariam de dar o seu dízimo e não está podendo vir à igreja, então eu vou estar passando a conta bancária da nossa igreja, que é Caixa Econômica Federal, agência 0200, conta corrente 2547-1, operação 003. Repetindo novamente, Caixa Econômica Federal, agência 0200, conta corrente 2547-1, operação 003. E os irmãos que quiserem fazer seu pedido de oração, como os irmãos fazem sempre às quarta-feiras e aos domingos, os irmãos podem estar aí escrevendo aí no Facebook, fazendo seu pedido pelo Facebook, que no final do culto o pastor vai estar orando por todos esses pedidos que forem aí mencionados. O pastor vai estar entregando na mão do Senhor e vai assim estar orando por cada pedido, por cada um irmão. Eu quero passar para os irmãos novamente o tema do mês da família, que a gente continua ainda nesse mês de maio, com o tema do mês da família, que fala assim: famílias fortes, igreja forte. Tema: famílias fortes, igrejas fortes. Divisa, se encontra lá em Efésios 6:10, que fala assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nesse momento eu vou estar orando para dar o início ao culto desta noite, entregando a vida de cada um irmão que está aqui conosco na direção do trabalho, entregando também a vida dos irmãos que estão assistindo esse culto nas suas casas, que Deus possa estar abençoando poderosamente. Vamos estar assim orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por nessa noite estar aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui, Senhor, falando contigo, Senhor. Quero entregar o culto desta noite nas tuas mãos, que o Senhor possa operar, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão assistindo e aqueles também, Senhor, que não tem como assistir o nosso culto online, que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma, que o Senhor possa invadir cada um neste momento, Senhor, derramando a sua graça, derramando o seu poder, derramando a sua unção sobre cada vida, Senhor. Que agora neste momento o Senhor possa visitar cada coração, tirando a angústia, tirando a tristeza, tirando a insegurança, tirando o medo. Que cada um possa colocar a sua confiança, a sua segurança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que cada família possa se sentir abençoada nesta noite. Derrama a sua graça, o seu poder, a sua unção, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo seu amor, pelas suas misericórdias, porque só a causa de nós não sermos consumidos, ó Deus. Obrigada pelo seu amor infinito por cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos fazer a leitura da palavra que se encontra em Salmos 37. 37 eu vou ler somente o versículo 5, 6 e 7, que fala da nossa confiança, de nós entregarmos a nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Que os irmãos possam meditar no Salmo 37, de 5 a 7. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios.
Então, que os irmãos possam entregar a sua vida, os seus problemas, as suas dificuldades, a sua ansiedade, o seu medo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Confie nele, irmão. Confie no nosso Senhor Jesus Cristo, que está sempre conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Embora os problemas pareçam assim ser muito, a dificuldade, o medo venha nos apavorar, mas que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Que os irmãos possam guardar essa palavra em seu coração. Vamos ter agora um momento de louvor, convido os irmãos que estejam aqui louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Graça e paz. Espero que você aí na sua casa esteja tranquilo, sabendo que Deus tem trabalhado na sua vida e que Ele quer fazer o melhor por você. Aleluia, vamos louvar o nome do Senhor.
Deus, nós temos a certeza da vitória e Ele estará nos concedendo todos os dias de nossos dias, porque grande é o Senhor. Grande é o Senhor e o digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra.
Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mesmo espírito de louvor e adoração, nós vamos estar fazendo uma oração de gratidão, de louvor ao nosso Deus nesse momento. E logo após essa oração, vamos estar ouvindo uma inspiração musical com o nosso irmão Marconi. Senhor, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Engrandecido seja o teu nome na beleza da tua santidade, ó Pai. Só tu és digno, Senhor, de toda adoração, de todo louvor, Senhor. Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos livrado. Os dias são os maus, Senhor, mas o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado o teu povo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Mesmo sem nós merecermos, Senhor. Pai, eu te louvo pelo ar que respiro, ó Deus. Eu te louvo pela minha família, pelos meus irmãos, Senhor. Pelos meus parentes, Senhor. Te louvo, Deus, porque Tu és um Deus fiel para conosco. Mesmo que sejamos infiéis, Senhor. Mesmo que nós, assim, te desagrade, Senhor. Mas a Sua misericórdia é infinita para conosco, Senhor. Pai, eu te louvo e te exalto, Pai. Só Tu és digno de toda adoração, de todo louvor, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor como cheiro suave, as Tuas narinas, ó Pai. Que possamos ter sempre um coração grato, sempre agradecer, Senhor. Nunca reclamar, Senhor, mas sempre agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos louvar o Senhor, engrandecer o nome dele. Eita glória! Só o Senhor de honra e glória é dado ao Senhor. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a todo até desistir. Desde momentos, o mau pensamento me
e ainda cantando uma canção, né, que é um marco, né, da vida da maioria dos cristãos, dos servos de Deus, situações, grupo Logos. Queridos irmãos, essa semana minha mãe me chamou a atenção. Estou demorando muito, estou fazendo um estudo muito prolongado. E aí, né, quando a mãe puxa a orelha, a gente tem que ouvir. Então, essa observação, né, com carinho que minha mãe me fez, eu vou tentar ser o mais dinâmico aqui possível e até pedir o Espírito Santo de Deus, né, que me dê a capacidade de sintetizar aquilo que Ele tem dado para nós. Então, eu não vou perder muito tempo. Quero compartilhar com vocês na noite de hoje do texto de Mateus capítulo 5. Porém, o texto de Mateus eu quero dia a dia, né, cada oportunidade que nós tivermos aqui, eu quero compartilhar de algumas coisas até que a gente possa refletir em todo esse sermão de Jesus ali ministrado para os seus discípulos, conhecido como Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Hoje eu vou me ater nos 5 primeiros versículos desse Sermão do Monte e nós vamos aí usar menos de 30 minutos para poder refletir a respeito dessas 3 preciosas lições, as 3 primeiras e preciosas lições relativas ao Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 5, o texto começa dizendo assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos falar com Deus mais uma vez? Pedir a Ele que, através do seu Espírito Santo, venha ministrar os nossos corações na noite de hoje. Santo Deus, Pai amado, bendito, santo, justo e glorioso é o Teu nome. Senhor, nós estamos diante da Tua presença nesta noite, prestando culto de louvor e adoração a Ti, e temos certeza, ó Pai, que Tu já tem falado com cada coração através de tudo aquilo que nós podemos ouvir na noite desse dia. E agora, Senhor, também te peço que Tu venha falar conosco através da Tua palavra. Ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, fale com cada um de nós na noite desse dia. Perdoe os nossos pecados, ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós começarmos a falar propriamente sobre os versículos e os 3 pontos principais aqui que nós vamos refletir, eu preciso dizer que o livro de Mateus é um livro que Mateus escreve com a pretensão de falar ao coração dos judeus. Então, se a pretensão dele era de falar ao coração dos judeus, Mateus se apropria de símbolos e de linguagem que são comuns a esses homens. E Jesus, ele se volta nesse momento, no seu capítulo 5 em Mateus, ele se volta especificamente para o seu grupo de discípulos, mas não só para eles. Prova de que Jesus não queria falar só aos 12, que ele sobe a um monte. Interessante que uma vez, quando eu estava responsável, pelo retiro da igreja que eu congregava, eu fui a um sítio. E interessante que o sítio se encontrava numa localização lá em Nova Iguaçu, Xinguá, se não me engano, se encontrava numa localização e tinha um monte num canto desse sítio que o pessoal subia para orar. E ao subir aquele monte, o pastor, que era o meu pastor na época, ele falou: fica aqui debaixo e eu vou lá para cima, eu vou falar algumas coisas e eu
quero que você me diga como o que eu falei lá de cima chegou aos seus ouvidos. Interessante que ele falava lá de cima e nós ouvíamos com clareza e com nitidez o que ele dizia aqui de baixo, na parte mais baixa do sítio. Então, Jesus, ele fez a mesma coisa. Jesus subiu ao monte e lá no monte ele começa a dar orientações aos seus discípulos e aos crentes que estavam ali embaixo do monte, aos judeus convertidos que estavam ali embaixo ouvindo os sermões de Jesus. Então, esse texto é direcionado aos judeus do Novo Testamento e dessa forma, o que a gente pode e deve perceber é que Jesus, nos seus sermões, e Mateus, através de seus escritos, ele vai tentar mostrar isso também, é que Jesus ele traça um paralelo entre a sua pessoa, a pessoa de Jesus, e Moisés, que foi o profeta de Deus no Velho Testamento. É de se perceber, e a gente precisa comentar, que a vida de Moisés tem muitos pontos semelhantes com os da vida de Jesus. Exemplo, Moisés, ele precisou ser escondido quando menino, para que ele não fosse morto pelo rei, né, do Egito, ali naquela época. A mãe de Moisés coloca ele num berço, ou numa arca, uma espécie de uma arca ou um berço, e betuma aquela arca e coloca no rio, para que dessa forma ele pudesse escapar da matança dos meninos daquele período. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus precisou, quando bebê, precisou fugir com a sua mãe, para que ele também não fosse morto, porque os reis de Roma, ali do Império Romano, queriam matar o menino também, porque sabiam que o Salvador, o rei dos judeus, havia nascido. Então, esse é um entre alguns outros paralelos que a gente pode e deve traçar entre Jesus e Moisés. Então, Jesus ele se apresenta mostrando que havia uma relação entre o profeta do Velho Testamento, aquele que era a voz de Deus para o povo de Deus, e agora também entre Jesus e Deus, como sendo a voz neotestamentária para a sua igreja, para o seu povo. A lei do Velho Testamento, ela agora, o que Jesus quer mostrar é que a lei do Velho Testamento, ela agora deve ser interpretada com a visão ou com os ensinos neotestamentários deixados pelo próprio Jesus, pelas suas explicações e seus próprios ensinamentos. As bem-aventuranças, que é o ponto que Jesus usa ali para falar com os discípulos e também com o seu povo, elas precisam ser entendidas, mas contra o pano de fundo dos ensinos de Moisés, ou dos ensinos da lei mosaica, que até o momento, os rabinos ali do período, do contexto de Jesus, eles estavam muito presos à lei de Moisés, de uma forma rígida, de uma forma muito literal, e até de uma forma, posso dizer assim, sem uma interpretação arraigada e alicerçada no amor cristão, nos princípios do amor cristão. E aí, o que a gente precisa lembrar, o que nós precisamos lembrar agora, Gálatas 3, capítulo 24, Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo vai dizer assim: a lei nos serviu como aio para nos conduzir a Cristo. Por isso, então, quando Paulo fala da lei, ele está se referindo a Moisés, que foi o homem que recebeu a lei de Deus. E agora, essa lei, ou Moisés, havia chegado ao seu destino, que era Cristo. Cristo estava ali presente. Por isso é importante, quando a gente lê as bem-aventuranças, traçar um paralelo entre Moisés e Jesus. A lei serviu como aio. Aio significa guia. A lei nos serviu como um guia para que nós fôssemos conduzidos a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 3. Portanto,
bem-aventurado. Agora eu quero, junto com vocês, entender o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado no grego, a palavra que se atribui a bem-aventurado é Macário. Macário significa feliz, afortunado ou, propriamente, bem-aventurado. Bem-aventurados são todos aqueles que conseguem aproveitar da graça ou do favor divino, tanto durante a vida quanto após essa morte física. Nós precisamos, quando entrarmos aqui no texto, nós precisamos entender que bem-aventurado significa feliz, afortunado, ou seja, de uma forma mais objetiva e mais prática, bem-aventurados são aqueles que conseguem aproveitar da graça e do favor divinos, tanto durante a vida na terra, quanto após a sua morte. Nós somos bem-aventurados quando fazemos proveito da graça e do favor divino aqui e depois daqui. Os bem-aventurados, eles se mantêm em estado constante de graça e paz de alma. Uma pessoa que é bem-aventurada, ela se mantém em constante estado de graça e paz da alma, se mantendo sempre ao agrado de Deus e pronto a receber as suas bênçãos. Essa é uma pessoa bem-aventurada. Resumindo, o que eu quis dizer aqui, bem-aventurança ou o bem-aventurado, ele trilha os caminhos que se faz ou que se leva esse alguém a uma vida feliz e realizada. Mas esses sentimentos de felicidade e realização que o bem-aventurado possui não são sentimentos firmados em algum bem material, não é um sentimento de felicidade firmado na quantidade de bens que possui ou na riqueza que possui. O bem-aventurado, ele é assim, ou ele vive assim, porque ele se realizou, ele se encontrou feliz em Cristo Jesus e nas suas promessas. Então vamos lá. O bem-aventurado, segundo o próprio texto diz, e eu começo lendo aqui mais uma vez, Jesus disse assim: vendo a multidão, versículo 1 de Mateus 5, Jesus vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava dizendo. Aí aqui está a primeira lição, ou o primeiro ponto que eu quero extrair com vocês. Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A gente precisa entender aqui quem são esses bem-aventurados ou esses felizes que são caracterizados por pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que clamam pelo auxílio de Deus, são aqueles que vivem na dependência de Deus. Esses são os classificados, segundo o entendimento judaico, os pobres de espírito são aqueles que vivem na dependência de Deus e que clamam pelo auxílio de Deus. João capítulo 15, versículo 5, Jesus vai dizer: olha, sem mim nada podeis fazer. Esses são os pobres de espírito, que entendem que sem Jesus não se pode fazer nada e dar certo em nada. A nossa dependência é total de Jesus, e o pobre de espírito é aquele que consegue entender e consegue se colocar nessa posição. Ele é pobre, ele depende de Jesus. São aqueles que têm coração contrito, coração quebrantado. É isso que Jesus deseja de cada um de nós, assim como também desejava dos seus discípulos, que eles fossem pobres de espírito. Não está ligado à pobreza material, não está ligado a uma vida capenga, a uma vida necessitada, miserável. Não,
Pobre de espírito está ligado a uma vida dependente de Deus. E por isso Jesus fala: felizes, afortunados são os pobres de espírito. São esses que dependem de Deus, são esses que confiam em Deus, são esses que têm um coração quebrantado, um coração contrito, a ponto de se humilhar aos pés de Deus. Salmo capítulo 51, versículo 17, o salmista Davi, entendendo isso, ele disse: porque um coração quebrantado e contrito, eu sei que tu não desprezarás, ó Deus. Esse é um pobre de espírito que vale a pena. É alguém que entende que precisa e que deve viver na dependência de Deus. O resultado de alguém que tem um coração quebrantado e contrito, de alguém que é pobre de espírito, Jesus fala no próprio versículo, ele diz: bem-aventurados esses que são pobres de espírito. Sabe por quê? Porque é deles o reino dos céus. Esses que vivem na dependência de Deus, esses que sabem clamar a todo momento pelo auxílio, pela misericórdia de Deus, esses que entendem que sem Jesus nada podem fazer, é deles, são herdeiros do reino dos céus. Jesus afirma isso, que o resultado para alguém que vive dessa maneira é alcançar o reino dos céus. O contrário disso, eu preciso falar, é importante a gente perceber, o contrário disso é encontrar alguém que é rico de espírito. Se o pobre de espírito significa alguém que conhece, que depende, que teme a Deus, quem são os ricos de espírito? Senão aqueles que se acham capazes de si mesmo, de chegar a algum lugar, de resolver qualquer coisa. Esses são os ricos de espírito, né? Ou os soberbos, aqueles que não, os arrogantes, aqueles que rejeitam ou até mesmo que duvidam de Deus e de sua existência e de seu poder. Esse rico de espírito, que é contrário ao bem-aventurado, pobre de espírito, é aquele que Salmo capítulo 14, versículo 1 vai dizer: diz o tolo em seu coração, não há Deus. O pobre de espírito é aquele também que o Salmo, agora não me lembro o número, o endereço certo, mas o Salmo vai dizer que uns confiam em cavalo, mas eu confio no Senhor dos exércitos. Esse é o rico de espírito. Se o pobre de espírito é aquele que vai herdar o reino dos céus, o que nós devemos imaginar que herdará o rico de espírito nesse sentido? Soberbo, arrogante, prepotente, maldizente com relação ao Senhor Deus. O que vai sobrar para esse sujeito? Com certeza, esse sujeito, essa pessoa, não herdará o reino de Deus. O segundo ponto que eu quero falar com vocês, eu disse que vou ser rápido e serei mesmo, tenho 3 pontos, é o versículo 4, onde Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram. É a outra categoria de pessoa que Jesus diz que é bem-aventurado, que é afortunado, que é feliz, que é agraciado por Deus, são os que choram. Mas esses que choram não são um choro literal, necessariamente isso. Quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, ele não está querendo nenhum bebê chorando o tempo todo, como diz aí popularmente, quem não chora não ama. Não, Jesus não está se referindo a isso. Jesus está falando para judeus e está usando uma linguagem na qual eles estão inseridos e eles compreendem bem. Os que choram não são nada além daqueles que possuem uma atitude de arrependimento, de um coração contrito diante de uma vida de pecado.
Esses são os que choram. Os que choram são os que se arrependem, são os que reconhecem a sua condição de pecador e se voltam para Deus, para o Senhor Jesus. Por isso Jesus disse para os seus discípulos e para o seu auditório: olha, bem-aventurados serão vocês quando vocês chorarem, mas chorarem no sentido de se arrependerem, de reconhecerem a sua condição de pecador. Isaías capítulo 61, nós vamos encontrar, deixa eu abrir aqui. Isaías capítulo 61, versículo 1, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Olhem o que Jesus diz nesse versículo 4 de Mateus capítulo 5, e percebam que tem o mesmo propósito de Isaías capítulo 61, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Então, Isaías 61, Jesus diz lá no versículo 2: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Em outras versões, a consolar todos os que choram. Percebam que a tristeza e o choro que Jesus vem para consolar é uma tristeza e um choro da alma, é de contrição, é de arrependimento, é de conversão, de mudança de vida. Para os que não possuem atitudes de arrependimento, os que, entre aspas, são os que sorriem, são os que zombam e dizem não a Deus, para esses não há consolo do Senhor, para esses não há esperança de refrigério em Deus, porque eles não confiam e tampouco temem a Deus. Por isso, bem-aventurados são os que choram, no sentido de estar contritos na presença de Deus, arrependidos diante de Deus. Esses terão o consolo de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 13, Salomão vai dizer: o que encobre seu pecado não receberá perdão. Ou seja, o que não chora, o que não se arrepende, não recebe perdão. Mas a todo o que confessa e os deixa, esses alcançarão misericórdia. Ou seja, esses serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Quando nós choramos na presença de Deus, nos humilhamos e nos arrependemos, nós temos a certeza e a garantia de recebermos dele o consolo, o perdão, o refrigério e a restauração. Você tem experimentado disso? Experimente disso. Atos capítulo 17, versículos 30 e 31, eu creio que foi Lucas que escreveu. Ele vai dizer que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ou seja, anuncia em todo lugar a todos que se arrependam, ou seja, que chorem, que se humilhem perante o Senhor. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês, e para finalizar, na busca de viver uma vida de obediência a Deus e ser bem-aventurado, versículo 5, Jesus vai dizer assim: bem-aventurados os mansos. A outra categoria de pessoas felizes é a
categoria dos mansos. Os mansos são aqueles que confiam em Deus e se entregam à sua autoridade, mesmo quando não conseguem compreender as circunstâncias do momento e qual será o resultado do mesmo. Os mansos são aqueles que não se estribam na sua própria capacidade. Uma pessoa, ela é mansa quando ela entende que deve depender da justiça de Deus, e sendo assim, dificilmente essa pessoa vai arrumar problema com alguém. Está aí uma área que eu preciso ser trabalhado. Confesso aqui o meu pecado. Está aí uma área que eu preciso ser tratado. Esses dias mesmo eu fui à feira, e chegando lá, fui comprar um produto lá, um peixe, e o rapaz queria me vender um peixe passado, velho. Eu falei, não, meu amigo, não, esse aí não quero não, esse tá ruim. E aí o rapaz, depois dele tanto insistir que eu comprasse o peixe, e eu não aceitei comprar, ele virou para mim e falou, então vai comer ovo. Aquilo ali me deu uma agonia, uma gastura, eu me senti injustiçado. Falei, caramba, que abuso, eu estou pagando, não é justo que esse rapaz fale comigo dessa forma. Aí falei com ele, rapaz, num tom jamais irritável, rapaz, eu estou pagando, eu compro o que eu quiser, a hora que eu quiser, você não tem que me obrigar. O manso, nessa hora, ele precisa se calar. O manso, nessa hora, ele precisa deixar a justiça de Deus tomar lugar, porque aquele que sabe agir assim, aquele que entende que deve agir assim, herdará a terra. Os mansos, eles abrem mão de uma justiça própria para dar lugar à justiça de Deus. Jesus disse em João capítulo 18, 36, ele disse, olha, o meu reino não é desse mundo, logo, a minha justiça não é desse mundo. Quando eu conseguir, em todo momento, porque de vez em quando eu acabo deixando isso aflorar, esse sentimento de justiça própria, quando eu entender, e se você se sente na mesma situação que eu, quando você também entender que o manso vai herdar a terra, nós viveremos em atitude de mansidão, esperando, deixando a justiça de Deus tomar o devido lugar na nossa vida. A herança que o manso recebe de Deus é uma herança de modo poético. Quando ele fala, os mansos herdarão a terra, não significa que os mansos assumirão um lugar de poder e dominarão as pessoas que estão na terra. Não, é uma herança ideológica, é uma herança que vem de carisma. Essa herança, a gente percebe ela, sabe onde? Em Provérbios capítulo 16, versículo 7, onde Salomão vai dizer assim, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ou seja, quando os caminhos do homem são de mansidão, faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele. É dessa forma que o manso herda a terra. As pessoas olham para o manso e dizem, não mexe com essa pessoa não, essa pessoa não faz mal a ninguém. É assim que o manso herda a terra, através de uma justiça que vem do próprio Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Na semana que vem a gente continua a falar sobre esse Sermão do Monte. Que Deus nos ajude e nos ensine a viver as características de um povo bem-aventurado.
Tem aqui alguns pedidos de oração. Dentre eles eu começo citando a diaconisa, a irmã Márcia Honorato, pede oração por seus familiares, por esta igreja e pelo nosso país, que de fato precisa de muita oração. O irmão Giovanni e a irmã Marilene Paixão, amigos da PIB Fundação, pede oração pela família. Giovanni, a irmã Marilene e a Sueli, oremos por eles. A irmã Ana Paula, mãe da nossa querida irmã Andresa, oração para Deus continuar a abençoar a família dela. Oremos pela irmã Ana Paula, pelo Gilmar, pela Juliana e pela Andresa, que compõem essa família. Também peço que nós estejamos orando pelo pastor Valdeci, pela irmã Celi, pelos idosos desta igreja, pessoas do grupo de risco, que Deus possa estar guardando e livrando os nossos irmãos dessa enfermidade maligna, posso dizer assim, e que os responsáveis por encontrar essa vacina, que eles sejam capacitados por Deus, que Deus conceda-lhes sabedoria para encontrar a vacina para a cura dessa doença. Também a nossa irmã Sara, rapaz, que nome difícil, Sara Nobrequialastre, acho que é isso, Sara Nobrequialastre, pede oração também pelas famílias Nobre e Quialastre, são duas famílias, Vamos orar pela família da irmã Sara. Falei o nome certo, Marconi? Amiga do diácono Marconi e da diaconisa Márcia, Sara Nobre Quialastre. Deus abençoe, essas duas famílias. Vamos então orar, meus queridos irmãos, e desde já eu quero agradecer a vocês que nos acompanharam nessa live, no culto de hoje. Que Deus possa abençoar a tua vida, que esses ensinos de Jesus possam fazer diferença na tua, na minha, na nossa vida, e que nós façamos diferença nessa terra, Também quero dizer para vocês que nos acompanham, que vocês acessem lá o nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Nova Anchieta, e também no Instagram, Nos acompanhem lá, assistam os nossos cultos aí anteriores, caso você não tenha assistido, e seja abençoado por tudo que Deus realizou através de cada um de nós, por misericórdia divina, ok? E te informo também que no próximo domingo nós estaremos reunindo com a liderança dessa igreja, porque o prefeito Marcelo Crivella, em diário oficial, publicou um decreto autorizando as igrejas a abrirem as portas dos seus templos para realizarem os cultos públicos, conservando as restrições de distanciamento seguro de 2 metros entre um e outro, uso de máscara, álcool gel, deixando de fora as pessoas do grupo de risco e os idosos. Então, domingo agora nós estaremos em reunião para decidirmos a partir de quando e se vamos já abrir os nossos templos para o culto público. Então, estejam orando por nós, estejam orando por essa reunião, para que Deus possa nos mostrar o melhor caminho, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela noite desse dia. Quero te agradecer pela tua palavra, pelos louvores entoados, pela oração, pela leitura bíblica que foi feita aqui no início do culto. Ó Deus, grava, Senhor, cada coisa no nosso coração e nos ajude, Senhor, a encontrarmos o caminho da santidade e da comunhão contigo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Visita esses nossos irmãos e amigos que nos pedem oração na noite de hoje, aqueles que já vêm pedindo, as famílias. Ó Deus,
cuida de cada família, Senhor, livra de todo mal, abençoe, abra as portas de emprego para aqueles que precisam, guarda, Senhor, aqueles que estão empregados, para que eles não venham, Senhor, perder a sua oportunidade de trabalho. Ajuda, Senhor, muda esse quadro, ó Deus, toma os nossos governantes, o governo do estado do Rio de Janeiro, que vem sendo alvo de escândalo, Senhor, há pelo menos 5 gestões. Ó Deus, livra o nosso estado, Senhor, de corrupção, de toda maldade. Ó Deus, coloca homens com o coração comprometido contigo. Senhor, no nosso país, o chefe do executivo, cuida, Senhor, daquele que está conduzindo a nossa nação, dê a ele temor de Ti, sabedoria, e repreende, Senhor, toda maldade, toda a astúcia do inferno contra a nossa nação. Repreende, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos enfermos que fazem parte dessa igreja ou não, aqueles que têm pedido oração semanalmente. Cuida deles, dá saúde, guarda, livra de todo mal. Cuida, Senhor, das famílias que estão passando por crise nos relacionamentos. Derrama da Tua graça, do Teu amor e do Teu favor sobre cada família. Deus, em nome de Jesus, toma a direção das nossas famílias, os nossos irmãos idosos, Senhor, desta casa. Deus, guarda também de enfermidade e de todo mal, supre todas as nossas necessidades, nos abençoe. Pai querido, o Marlon que completou mais um ano de vida na sexta-feira passada, Deus, permita que sobre ele esteja sempre a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua proteção, que os sonhos e projetos dele sejam realizados em Ti, ó Pai, que Tu possa conduzir tudo aquilo que o coração dele deseja, que Tu possa concedê-lo segundo a Tua vontade. Toma, Senhor, a vida também do pastor Enoque, que fará aniversário dia 28, amanhã. Abençoe o Teu servo, supre todas as necessidades, sê com ele, Senhor, nos seus sonhos e projetos. Guarda a sua família, abre as portas para o Teu servo, em nome de Jesus. Dia 31, Senhor, Gilmar estará fazendo aniversário. Eu já te peço que Tu abençoe a vida dele, que Tu seja com ele e, Senhor, supra todas as suas necessidades e de todos os seus familiares. Sê conosco, Pai, leva-nos em paz, guardados e protegidos por Teu Santo Espírito. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra e com todos os nossos familiares, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Com o louvor, com nossos 3 levitas de plantão, estaremos nos despedindo e desejando que Deus te dê um decorrer de semana rica e abundantemente abençoada, em nome de Jesus. Céu, eu virei tudo que tens pra mim.